Já se perguntou como seria entender a Bíblia de verdade, sem complicação, capítulo por capítulo? Imagina descobrir tesouros escondidos ali em cada passagem e conseguir aplicar isso na vida mesmo? Não pule este conteúdo. Fica com a gente, leia a descrição e comece hoje uma transformação através da palavra. Olá, eu sou o Eduardo Mendes. E eu sou a Laura Mendes. Sejam muito bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Que alegria ter a companhia de todos aqui conosco. Aproveita e já segue a gente lá no Spotify, é só procurar por 8 Bits de Informação Útil. Ou também pelo nosso nome alternativo, 8 Bits de Palavras Transformadoras. E se inscrevam no nosso canal do YouTube também. Hoje, a gente está começando uma jornada, olha, muito especial. Uma análise completa da Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Isso mesmo. E a ideia é conversar com uma linguagem assim que todo mundo entende, sabe? Buscando aquelas reflexões mais profundas. E o mais importante, né? Pensar juntos em como trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Dá uma olhadinha na descrição para ter uma ideia melhor do que a gente vai conversar e para acompanhar os destaques. Que Deus abençoe muito este nosso tempo juntos. Vamos começar essa exploração. Vamos lá. Nossa análise começa hoje no Novo Testamento com o Evangelho segundo Mateus. Certo. E o capítulo 1 já chega com algo fundamental, a genealogia de Jesus Cristo, identificando ele como filho de Davi, filho de Abraão. Ah, a genealogia. Aquela lista de nomes, que às vezes a gente, confesso, passa meio rápido, né? Pois é, mas ela é muito rica, ela conecta Jesus diretamente às promessas feitas lá atrás para Abraão, para a linhagem real de Davi. Mostra um plano mesmo, né? Se cumprindo na história. Exata. E tem um detalhe ali que chama muito a atenção, que é a inclusão de algumas mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, até a que foi esposa de Urias. Verdade. Isso é bem incomum para a época, né? O que será que isso quer dizer ali? Olha, é uma ótima observação. Incluir essas mulheres com histórias, tipo assim, complexas, né? Histórias de superação, até com elementos que eram vistos como escândalo. Numa lista majoritariamente masculina, isso sinaliza algo forte. Talvez aponte para a graça de Deus agindo de formas inesperadas, sabe? Entendi. Mostrando que a linhagem do Messias abraça a complexidade toda da história humana. E não só figuras, digamos, perfeitas. Faz sentido. E logo depois dessa base, o texto vai para o nascimento, né? Versículos 18 a 25. Maria, que estava prometida para José, encontrada grávida pelo Espírito Santo. E eu acho muito bonito como a justiça de José é destacada. Ele não quis expor ela, pensou em deixá-la secretamente. Exato. Um cuidado, né? Mas aí vem a intervenção divina. Um anjo aparece para José em sonho. Sim, explicando tudo. Explicando a origem divina da criança, instruindo ele a receber Maria. E é nesse momento que o nome e a missão são revelados. Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Forte isso. Muito forte. E a promessa lá de Isaías, Emanuel, que significa Deus conosco, se concretiza ali. Que afirmação poderosa logo no início. Um alicerce incrível para o Evangelho. E o capítulo 2 continua nessa mesma linha, né? Mostrando o cumprimento de profecia, as reações diversas ao nascimento. Isso. A chegada dos magos do Oriente é um evento marcante demais. Guiados por uma estrela, eles vêm de longe procurar o nascido rei dos judeus, para adorar. E os presentes que eles trazem são muito simbólicos, né? Ouro. Ponta para o sofrimento, para a morte redentora de Jesus. É uma adoração que já reconhece a profundidade de quem ele é. Nossa. Por outro lado, tem a reação totalmente oposta à do rei Herodes. Mas A notícia não traz alegria para ele de jeito nenhum, traz perturbação, medo. Ele vê uma ameaça ao poder dele. é impressionante esse contraste. A adoração dos magos e a hostilidade do governante. E esse medo do Herodes leva a coisas terríveis, né? Primeiro ele tenta enganar os magos. Que não cai na dele, avisados em sonho também. Exatamente avisados por Deus. E aí, frustrado, Herodes ordena aquela matança horrível dos meninos em Belém. Que tristeza. Isso força a fuga da família para onde? Para o Egito. De novo, José é avisado por um anjo em sonho, e essa fuga para o Egito também cumpre outra profecia. Do Egito chamei o meu filho. É muito interessante esse padrão, né? Os avisos em sonhos protegendo a família. Com certeza. E até no retorno, depois que Herodes morre, vem outro aviso.
para não ir para a Judéia, mas para Nazaré, na Galileia. Cumprindo mais uma palavra, ele será chamado Nazareno. Cada passo parece orquestrado por Deus, mesmo no meio de tanto perigo. Exatamente. Esses 2 primeiros capítulos, então, eles estabelecem com muita firmeza a identidade de Jesus. Rei prometido, Deus conosco, Salvador. Mostram que o nascimento dele não foi um evento isolado, mas o cumprimento de um plano divino antigo. E um plano já marcado por adoração, mas também por perseguição e proteção sobrenatural. Que começo! Assim a gente inicia a nossa caminhada pela palavra. Capítulo a capítulo, esperamos que essa análise traga luz e entendimento para todos nós. E fica aqui uma questão para a gente pensar, né? Por que será que Mateus escolheu começar o relato destacando tanto a ancestralidade humana de Jesus com toda essa complexidade que a gente viu? E ao mesmo tempo um nascimento tão milagroso, mas imediatamente cercado de ameaças, perigos, fugas? O que essa mistura toda de história, profecia cumprida, adoração lado a lado com perseguição nos diz sobre quem é Jesus e sobre a missão dele para nós ainda hoje. Fica essa reflexão, que a paz de Cristo acompanhe a todos. Até a nossa próxima análise.